Olá pessoal, hoje vamos iniciar aí com mais um Departamento Pessoal com Luciana e estaremos hoje falando sobre o aplicativo do CAGED informatizado, o ACI, que é um aplicativo desenvolvido para estabelecimentos ou empresas que não possuem um sistema próprio de folha de pagamento informatizado. E neste caso é necessária a digitação das informações para a realização da declaração, certo? Então, para que vocês, atendendo aí a sugestão de um dos inscritos, foi solicitado que eu passasse para vocês como que é realizado o CAGED e eu expliquei então como que é feito o CAGED diário, o CAGED mensal, utilizando um sistema próprio de folha de pagamento. E agora, para poder explicar também para aquelas pessoas que não possuem um sistema próprio de folha de pagamento, eu vou estar explicando como que é possível fazer a declaração, então, via o aplicativo de CAGED diário, que é o CAGED, mensal, que é o ACI. Você vai poder estar fazendo tanto o envio do CAGED mensal quanto diário através desse módulo, tá bom? Então vamos lá, vamos tentar entender então como que funciona esse aplicativo ACI. O CAGED, como já foi falado nos outros vídeos, é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e foi criado pelo governo federal através da Lei 4.923 do ano de 1965, que institui o registro, de admissões e demissões realizadas na empresa. E isso tem que ser realizado até o dia 7, subsequente ao mês que originou o cadastro. Então, por exemplo, se eu cadastrei e demiti várias pessoas na competência de abril, eu tenho aí até dia 7 de maio para estar realizando esta declaração. Lembrando que, caso o dia 7 caia em dia não útil, você antecipa a data do envio, certo? Como eu falei também nos outros vídeos, como a informação não mudou o meio de fazer, eu utilizei aí algumas telas com dados antigos, mas que como não foi alterado, se vocês seguirem o procedimento que eu vou estar passando para vocês, vocês conseguirão realizar o CAGED da mesma forma, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, o link, vou até voltar aqui, é esse que está aqui embaixo, o ACI, que parece uma xícara de quem está tomando café, numa bela tarde, ou numa manhã. Então, o ACI é um sistema simples que pode ser utilizado por qualquer pessoa e eles escolheram um link bem familiar, que é uma xícara de café. Assim que a gente clica, no link, ele pergunta se você deseja conectar, se você deseja continuar com essa conexão e você clica em continuar, automaticamente ele vai pedir para você informar ou selecionar, informando se você aceita o risco e deseja executar o aplicativo. Você vai clicar na caixinha de texto anterior aqui, selecionando que você aceita, ou seja, você não tem alternativa, e clica em continuar. E ele vai abrir para você o aplicativo. Essa carinha é uma carinha assim bem tranquila, é bem prático de se utilizar. Inicialmente, então, nós vamos começar a abrir então uma nova declaração. Porque, como eu não tenho um arquivo originado de um sistema de folha, então eu vou ter que abrir uma nova declaração dentro do próprio sistema. A princípio, nosso layout de criação para manipulação é o seguinte: primeiro a gente abre uma nova declaração. Quando a gente abre uma nova declaração, nós vamos estar informando aí as competências que se refere, o salário mínimo do local, da cidade, que estamos realizando. A gente vai abrir essa declaração, vai informar todos os dados que são necessários para essa declaração ser emitida. Em seguida, nós vamos analisá-la e verificar se tem alguma pendência, se for necessário excluir ou alterar alguma informação. Depois a gente fecha a declaração, analisa ela novamente, grava e realiza o envio, tá? Os métodos geralmente são mais ou menos esses. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou em declaração, eu não tenho um arquivo, um sistema de folha de pagamento.
e por isso eu vou realizar todo o cadastro diretamente dentro do site. Por quê? Porque geralmente empresas pequenas também não têm movimentação. Então, ela vai realizar o envio da declaração somente quando ocorrer. Então, por exemplo, se a pessoa tiver um funcionário, ter necessidade de enviar um CAGED diário, por exemplo, ou seja, você admitiu um funcionário e esse funcionário estava recebendo o benefício de seguro-desemprego. Então, neste caso, você tem a necessidade do envio do CAGED diário até a data de admissão deste novo colaborador. Ou, caso contrário, você admitiu um funcionário, ele não estava recebendo seguro-desemprego, então você tem até o dia 7 para enviar, né, do mês sequente, né, no mês do próximo mês onde ocorreu a admissão, para estar efetuando a declaração, certo? Então, nestas duas situações, você vai em declaração nova, clicando sobre declaração nova, você vai informar a competência a qual se refere, o ano qual se refere e o salário mínimo vigente no estado onde você trabalha, ou no estado onde a sua empresa, né, está estabelecida. E vai clicar em salvar. Feito isso, ele vai abrir para você todas essas opções. Lembrando que quando a gente vai fazendo essa declaração, ao clicar em avançar, ele vai preenchendo todos os campos que está aqui no nosso lado direito, que seria autorizado, ou seja, a empresa de quem se trata, quem está sendo autorizado para o envio, aonde é o estabelecimento e quem foram os admitidos e demitidos, né, que é através das movimentações, se ocorrer a necessidade de fazer o acerto. Ah, Luciano, o que significa esse acerto? Quando é necessário fazer ele? Quando você deixou de fazer na data correta. Aí é necessário fazer algum acerto. Né? E o resumo geral, que é todas as informações que você preencheu, ele vai estar te trazendo lá no final como um resumo. Ok? Aqui eu só trago as telas que você precisa preencher. Eu não trago elas preenchidas. Mas eu creio que desta forma você vai ter condições de estar fechando tranquilamente a sua declaração. Então, feito isso, você clicou, confirmou lá a competência e o salário mínimo. Você vai vir então, quando você clica em OK para essa tela. É obrigatório você preencher o CNPJ da sua empresa, razão social, ou seja, o nome do seu estabelecimento, o logradouro, o número, o CEP e o estado. Tudo que está em azul é obrigatório. O que estiver em preto você pode deixar em branco. O contato, o DDD, o CEP, telefone e e-mail aqui é do responsável pelo envio. Eu geralmente, né, indico ou sugiro para a pessoa que for fazer colocar o responsável pela empresa, tá bom? Feito isso, você vai salvar primeiro e depois você vai clicar em avançar. Clicando em avançar, depois de preenchido tudo corretamente, você vai passar então para o próximo, que é a abinha estabelecimentos. Nesse estabelecimentos, vamos supor, a sua empresa, além dela ter aquele CNPJ matriz, vamos supor, você possa ter várias filiais. Mas como é uma empresa pequena, você só tem a empresa, então você não tem filiais. Então, nesse CNPJ aí, lembrando que a gente só vai emitir uma declaração de CAGED se houve movimentação, ou seja, se houve uma admissão ou uma demissão. Então, nesse caso, como a sua empresa provavelmente seja uma empresa pequena, aí você vai fazer o seguinte, você vai informar o CNPJ, você pode ir na lupinha, porque agora como você já colocou a informação lá no autorizado, ou seja, colocou o CNPJ da sua empresa, você vendo na lupinha o CNPJ e o razão social vai vir preenchido automaticamente, juntamente com o logradouro, que é o endereço que está logo abaixo, e aí você vai preencher só os dados do estabelecimento, que seria o CNAE da empresa e o porte dessa empresa. Quando você preenche o CNAE, utilizando a lupinha, você vai pegar esse CNAE no cadastro de pessoa jurídica, que é aquele cartão CNPJ que a gente tira na internet. Você pode pegar lá, né? E aqui o porte da sua empresa.
Aí aqui embaixo ele fala, é a primeira vez que você informa o CAGED? Você vai informar sim ou não. Você está encerrando as atividades empresariais? Você vai informar se sim ou não, tá? Total de empregados no mês. Aí você vai informar a quantidade que você teve no dia 1º, né, daquele mês. E vai salvar e avançar novamente, tá? Aqui na segunda abinha que tem aqui do lado do cadastrar estabelecimento, logo do lado superior, aí bem pertinho da palavra cadastro estabelecimentos em azul, você tem lista de estabelecimentos. Então, por exemplo, cada vez que você salvar uma pessoa, ele vai preenchendo essa lista de estabelecimentos que fica do seu lado direito, né? Então, você vai preenche um, salva, preenche o segundo, salva, preenche, e isso ele vai abastecendo aí essa lista de estabelecimentos. Precisou corrigir alguma coisa? Entra dentro da lista de estabelecimentos e clica 2 vezes sobre o nome, e aí ele vai trazer essa telinha novamente para vocês, certo? Feito isso, cadastrei todos os estabelecimentos que eu tenho. Clico em salvar em cada um deles e em seguida vou clicar em avançar. Cliquei em avançar, esta listinha aqui vai ficar preenchida. Ela vai vir com o CNPJ e razão social de todos os estabelecimentos que eu cadastrei dentro da tela anterior, certo? Se eu tiver que alterar ou excluir algum deles, eu clico sobre ele e peço para alterar, ou clico sobre ele e peço para excluir. Se eu clicar sobre ele e pedir para alterar, ele volta para a telinha anterior. Se eu clicar sobre ele e pedir para excluir, ele só vai pedir para confirmar a exclusão e eu continuo, certo? Para avançar, eu tenho que voltar em cadastro de estabelecimentos, avançar. Feito isso, eu vou para a próxima telinha, então. A próxima telinha, ela me traz, então, as movimentações. Ou seja, nesta telinha, eu vou selecionar aqui na lupinha o CNPJ do qual estabelecimento se trata. Vou informar aqui lembrando que tudo que estiver em azul é obrigatório preencher. Então, eu vou informar o PIS desse funcionário, o nome completo do funcionário, carteira de trabalho desse funcionário. Lembrando que em algumas carteiras tem a informação do dígito. No CAGED, se você não tem a opção de dígito, então quando tem dígito a gente coloca junto com o número da carteira e em seguida coloca a série e o estado dessa carteira. O estado, né, que é o F aqui da carteira, unidade de federação. Você vai informar o CPF, a data de nascimento, raça ou cor desse funcionário, se ele possui alguma deficiência. Caso ele possua, aí passa a ser obrigatório informar o tipo de deficiência, o sexo do seu funcionário, ou seja, se é feminino ou masculino, grau de instrução, CEP, logo abaixo o tipo de movimentação, se é uma admissão ou se é uma demissão. Se for uma admissão, eu só tenho que informar o tipo de movimento como admissão, data, as horas contratuais e os salários contratuais. Se for uma demissão, aí eu preciso informar mais algumas informações, né? Eu tenho que informar o dia do desligamento, além das informações em cima, eu tenho que informar o dia do desligamento, o CBO, se a pessoa é aprendiz ou não, se o trabalho é parcial ou não e o motivo do desligamento, ok? Feito isso, eu clico novamente em salvar e vou cadastrando quantas pessoas forem necessárias, ou seja, todas as pessoas admitidas no mês, todas as pessoas demitidas no mês. Para consultar depois, eu venho em lista de movimentação, tá? E sempre quando eu for consultar o CNPJ, basta eu clicar na lupinha, clicar sobre o número do CNPJ que vai estar logo aqui embaixo no identificador e razão social e pedir para selecionar, tá? Aí ele vai me trazer sempre as informações certinho. Feito isso, salvei tudo, trouxe tudo certinho, eu venho então para a lista de movimentação. Aí essa lista de movimentação vai estar o nome de todos os funcionários que entraram e todos os funcionários que foram desligados.
Surgindo a necessidade de alterar algum deles, eu clico em alterar, clico sobre o nome, clico em alterar, ou ele vai voltar para a tela de cadastro de movimentação. Não quero ele mais, ele não é a pessoa que entrou. Então eu clico sobre ele, peço para excluir, ele vai pedir para confirmar a informação, excluo, volto para a tela de cadastro de movimentação e salvo e clico em avançar. Feito isso, ele vai para a tela de acerto. Luciana, mas quando eu uso essa tela de cadastro de acerto? Somente quando eu deixei de cumprir, né, com alguma das datas. O cadastro de acerto é porque você tem que enviar ele mensalmente sempre quando ocorre uma admissão ou uma demissão na sua empresa, né? Aí você contratou uma pessoa e esqueceu de informar para o seu contador ou esqueceu de informar para a pessoa que fecha, ela tem que fazer então o cadastro de acerto, ou seja, ela tem que informar essa admissão e aí como a data não vai estar dentro do prazo que é determinado pela portaria e pela legislação, a gente tem que fazer então a de acerto, onde a gente já vai estar informando que fez incompetência errada, tá? Então aí a gente tem que informar para acertar a nossa quantidade de funcionários que foi para o Ministério do Trabalho, ok? Feito isso, vou preencher tudo que estiver em azul, né? Confirmo aqui na minha lista de acerto. Lembrando que eu sempre tenho que pegar o CNPJ correto, porque vamos supor que eu tenho aí, eu posso fazer de várias empresas de uma vez só. Então, se eu fizer com alguma das empresas com o razão social errada, com o CNPJ errado, por exemplo, eu pego o fulano que trabalha no supermercado e coloco ele na padaria, eu vou estar entregando informações erradas. Então, eu tenho que prestar bastante atenção no CNPJ, que primeiro eu vou selecionar a razão social, ou seja, o CNPJ, aonde essa pessoa foi contratada, e em seguida vou cadastrar as informações dela. Então, é muito importante que preste bastante atenção na informação que você está colocando aqui como o CNPJ para não colocar em empresas erradas, ok? Lembrando que não tenho nada de acerto, estou enviando tudo na data, basta eu clicar em avançar e dar sequência. Clicando em avançar, ele vai para o resumo. Lembrando que aqui eu só estou mostrando para vocês que ainda continua na tela de cadastro de acerto e que aqui do lado vai ter uma lista de acertos. Se você tivesse preenchido algum, cadastrado algum, apareceria a pessoa aqui e você teria a possibilidade de alterar ou excluir, ok? Feito isso, então, eu vou voltar então para a tela de cadastro de acertos, avançar e vou ter a opção aqui de resumo da declaração. Nesse resumo de declaração, eu vou ter os CNPJs que tiveram, o CNPJ é a razão social das empresas que tiveram acertos, ou seja, que tiveram a movimentação, admissão ou demissão dentro do mês, né? E vou pedir para imprimir e vou finalizar por aqui. Por quê? Porque eu já fiz todas as alterações necessárias e fui salvando mês a mês. Feito isso, preenchi tudinho, vou clicar no disquete para gravar e vou fechar essa primeira tela. Porque eu fiz todos os cadastros necessários nos CNPJs corretos, verifiquei aqui no resumo da declaração que está tudo ok, que eu cadastrei para as empresas corretas, está tudo ok, gravei no disquetinho, vou fechar então essa declaração no xizinho e vou então, né, após gravar a movimentação, fechei na setinha, coloquei aqui todas as informações que eu precisava, verifiquei quantos são em cada uma, gravei, movimentação gravada com sucesso, coloquei na pastinha, presto bastante atenção onde eu salvei, tá? Vou clicar então em analisar. Quando eu clico em analisar, eu tenho que informar a pastinha onde eu salvei. Aí eu vou na pastinha, seleciono ele, abrir, e ele vai analisar a declaração. Quando ele termina a análise, ele traz então novamente a verificação de pendências e ele vai te trazer tudo o que ficou pendente. Então você clica em imprimir, volta lá novamente, né, no arquivo abrir, entra no arquivinho que foi salvo,
abre ele novamente e vai na telinha aonde você precisa fazer o acerto e corrige a informação. Quando você corrigir, você vai clicar primeiramente em salvar. Ele vai colocar autorizado gravado com sucesso. Depois que você fez a correção, você vai salvar. Em seguida, você vai no disquetinho aqui embaixo gravar a declaração. Novamente, você vai no mesmo local onde você salvou o arquivo, pede para salvar, que ele vai sobrepor aquele que estava e ele vai te informar declaração gravada com sucesso. Você vai dar o OK e agora nós vamos transmitir. Então, você vai em arquivo, transmitir via internet, ele vai abrir a página do CAGED para você. Você vai em transmitir com certificado, no caso se você for sem certificado, sem o certificado, ele vai abrir essa telinha, você vai procurar o arquivo, vai preencher o código do lado da caixinha que está informado aqui GQJN. Então, nós vamos procurar o arquivo, preencher a caixinha, clicar em enviar. Feito isso, ele vai informar a competência, declaração enviada com sucesso, vai te informar o CNPJ e razão social da empresa e o código de recebimento. E aqui você vai pedir para emitir o recibo. Eu, Luciana, como já falado nos demais vídeos, eu informo. Eu gosto de imprimir essa tela e também salvar ela em PDF num arquivo digital e a impressão para arquivo físico. Tá? Clico em emitir o recibo, ele vai trazer então para mim o recibo com o resumo das empresas, né, que eu fiz. Aqui então eu vou ter a data e o horário da transmissão, a competência que se refere, do meu lado direito os dados da empresa, do lado esquerdo os dados da declaração e abaixo o resumo das empresas, caso eu tenha feito mais de uma. Caso contrário, ele já traz então um recibo e aqui ele vai me trazer a impressão das datas e o mês de referência, do lado direito os dados do estabelecimento, do lado esquerdo os dados do estabelecimento, do lado direito os dados da declaração e abaixo os dados do meu funcionário. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha. Quem tiver interesse, se inscreva no canal para estar recebendo os nossos vídeos em primeira mão. Eu espero que você tenha gostado e que eu possa estar ajudando de alguma forma. Aceito sugestões e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Que possa estar sendo útil na vida de vocês no departamento pessoal. Até mais!